Estamos então em mais uma live especial aqui do Pode Educar e fique com a gente porque hoje estamos com muitas novidades, muitas conversas importantes. O pessoal aqui já começou a entrar de hoje especial com Cris Kassab e já vamos convidá-la aqui. E também a Elisa vai entrar com a gente. Olá, boa noite, boa noite. Tudo bem? Como Tudo está aí? bem? Tudo bem, e por aí? Tudo certo também. Muito bom. O pessoal já estão entrando? Já estamos aquecidos aqui, esperando a Sim. Cris. Ai, que bom. Vai dar tudo certo. Tudo certinho. Já fiz o convite para ela aqui também. Uhum. Segundou. Boa noite, Fabi. Oi, Hoje estou conseguindo Fabi. visualizar quem manda mensagem. Ai, que bom. Legal. Joia. Assim a gente vai acompanhando. Vamos conversando juntas. Então já deixem aí, olha, o coraçãozinho pra gente. Sim. Para ser uma live bem especial, e chama o pessoal, compartilha aí para que todo mundo possa Sim. entrar essa segundona, começando bem a semana. Nós deixamos a notificação, mas às vezes segunda-feira o pessoal tá finalizando o negocinho em casa, coloca no Instagram, percebe a notificação e entra, né? Isso mesmo. Oi, Cris, boa Oi, Cris. noite. E tudo bem, gente? Boa Tudo noite, bem? Cris. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo Tudo bem? ótimo. Que bom que você está aqui com a gente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, viu? Me senti muito honrada. Ah, que bom, nós também. Exatamente. É uma alegria, né, a gente poder conversar sobre um assunto tão importante, polêmico, né? Porque a gente já Uhum. gosta E de uma atual. polêmica Uhum. atual, exatamente. Então a gente já vai dar aquela aquecida aqui, né, com essa temática de Sim, desconectar as telas, né, Cris? Tão sim. importante esta temática em relação às nossas crianças, né? Tirar as Verdade. telas um pouquinho aí das nossas crianças para que elas aproveitem mais a vida, né? Então a gente já deixou aqui também, Cris, o nome da É. nossa temática, porque depois essa live ela vai lá para o YouTube como mais um episódio nosso do podcast. E a gente Tá. Uhum. colocou assim, Cris, a temática, o nome, né? Porque a gente sempre coloca um nome nos nossos episódios. E você contribuiu bastante com esse nome, né? Então, Uhum. desconecte a tela, conecte a vida. A arte, brincar e brasilidade. A infância pede passagem. É isso É mesmo, isso né, aí. Cris? É isso aí, certinho. Perfeito. Uau! Demais, né? Já falando dessa temática das telas. Uhum. Vamos ir, a gente vai iniciar, vai fazer o nosso processo lá de gravação com a pergunta e depois iniciar com a temática, ou a gente já começa o nosso Não, vou bate-papo? deixar a pergunta aqui já como spoiler, Por porque é uma favor. pergunta que a gente vai respondendo ao longo da live, né? E a pergunta que a gente elaborou aqui foi: como dar espaço para a infância sem as telas? Então, vou repetir aí pro Isso. pessoal já se organizar aí também, né? E entrar aí Uhum. com a gente, porque esse bate-papo promete, né? Então, como Sim, organizar a rotina das crianças sem as telas? Porque é algo assim que mexe muito, principalmente nós somos mães, a gente sim. sabe que às vezes a gente está naquele momento que precisa de repente, né, que a criança fique um tempinho ali, a tela acaba ficando sim com as nossas crianças. E como a gente fazer com que a rotina delas tenha menos esse acesso às telas e mais acesso à conexão de pessoas, olhos nos olhos, né? Sentir ali a presença. Eu acho que tudo Uhum. isso vai fazer uma live bem especial. Isso é que é bom. Bora lá. E eu estou observando aqui uma oscilaçãozinha de pessoas entrando e a gente vai começar e o melhor é que fica gravado, né? Então, Sim. quem não tiver a oportunidade, vai ter oportunidade depois. E foi tão bacana a nossa primeira. Eu observei que muitas pessoas acessaram depois, vieram falar. Então, acho que a gente pode seguir aí com esse tema tão maravilhoso, tão rico. Com É verdade. certeza.
Joia. Vamos lá? Bora? Sim. Bom, sejam todos bem-vindos. Vou iniciar aqui, recebendo novamente todos que estão entrando. Cris, é um prazer ter você aqui. Cris Kassab, é isso mesmo? É isso mesmo, Cris É isso Kassab. mesmo. Igual o Gilberto, mas não sei se eu sou parente dele. É. E Cris, vamos começar falando. A Poliana já compartilhou a temática da nossa live, então vamos começar falando um pouquinho sobre você. Se apresenta para nós, fala sobre a sua formação e a sua atuação hoje. Legal. Bom, eu sou pedagoga, especialista em arte e educação, né, pela USP e consultora de desenvolvimento humano. Tenho um pouquinho de experiência na educação, quase 40 anos, desde que Uau. eu me vi por gente, né, aos 17 já comecei na área da educação, por influência da minha mãe, que foi uma grande educadora e Uhum. psicóloga. Então, hoje, eu fiquei 35 anos dentro da sala de aula, mas em paralelo eu já dava consultoria, né? Uhum. Então, hoje eu entro na escola, entendo quais são as dificuldades que ela tem, muitas vezes são nas relações entre os profissionais, existe conflito entre professores, conflito entre professor e coordenador, que não consegue se ouvir, né? Então, Uhum. a gente vai e ajuda nessa parte. A gente ajuda também a desenvolver a gestão, desenvolvimento de uma cultura mais democrática, onde as pessoas conseguem se ouvir e compreender o que todas querem para que juntas cheguem numa meta, né? Então, eu sempre uso uma abordagem mais sensível e criativa, uso a arte. Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem como que a arte nos ajuda, né? Trabalho em grupo é um conceito extremamente, não é palpável, né? Uhum. Ele é muito do sensível. Uhum. Então, eu proponho uma dinâmica de desenho com as pessoas envolvidas e depois há uma troca nesses desenhos. E aí as pessoas se sentem ou bastante incomodadas, ou tudo bem que a pessoa me chame meu desenho, não tem problema. Mas isso a gente transfere nas relações para o trabalho. Uhum. E assim, os insights são incríveis e as pessoas conseguem crescer em relação ao trabalho em grupo por meio dessas intervenções. Uhum. Então é isso. Eu já trabalhei em várias escolas, como o Colégio Rio Branco, o Colégio Perimundi, Editora FTD, Universidade de São Judas, PUC, e é isso, estou aí Hoje, ajudando muitas hoje você escolas. não está em colégio, né, Cris? Estou Você, sim, você estou. está em colégio? Ai, Não como professora, mas dando consultoria. consultoria. Certo, a consultoria educacional, que é agora essa Isso, linha que você desenvolve, né? isso. Inclusive, ajudo também o desenvolvimento de pais, porque os pais Ah, precisam demais de ajuda Ah, hoje, gente, sim. muito. uhum, Então, sim. a Uhum. gente criou um bate-papo de pro com pais, de pro Ah, para pais. que E aí a legal. gente faz envolvimento tanto individualmente, a família, quando precisa de um núcleo, né? Uhum. De ajuda, quanto para grupos de pais que queiram fazer esse desenvolvimento dentro da escola ou fora dele. E o Cris, como que você vê então essa questão das telas, né? Como que você analisa hoje, né, uma geração que está totalmente conectada, uma geração que está, né, a todo vapor ali com as telas. Como que você enxerga então a questão do uso das telas na atualidade, né? Você que também está em escola, você também está prestando esse tipo de consultoria. Você está vendo cada vez mais crianças e cada vez mais novas usando as telas? Uhum. Eu enxergo. Você gosta de polêmica, né? Então vamos lá. Ai, Já vamos Gostamos. começar com a polêmica. Eu enxergo como uma grande oportunidade de desenvolvimento. É fato que Sim. as crianças, adolescentes e adultos estão impactados pelas telas. uhum, Mas o caminho é como utilizar as telas, né? Então, devido ao uso errado das crianças desde muito pequenas, serem colocadas, né, com telas,
elas estão sendo impactadas por conta do desenvolvimento cerebral. Eu vou explicar um pouquinho. O nosso cérebro, ele é analógico. Então, ele se desenvolve por meio das relações, né, da frustração, do limite, quando eu levo uma bronca da minha mãe, quando eu brigo com meu amigo e eu tenho que resolver o conflito, quando eu me vejo fazendo uma atividade gráfica e eu tenho alguma dificuldade, tenho que pedir ajuda. Enfim, gente, coisas do dia a dia que a gente acha banal, não. Para o cérebro da criança que está em pleno desenvolvimento, que é totalmente plástico, ele necessita dessas vivências práticas, né? Só que o cérebro, ele gosta de quê? De prazer. E a tela é prazer imediato. Então, o que acontece? Uma criança que é muito jovem, um cérebro que está em desenvolvimento e fica na tela, o que acontece? O cérebro dela é sugado. Se eu digo que hoje pais, mães, adultos estão também dependentes de tela, vocês acreditam? Sim. Imagina uma criança que tem o cérebro ainda imaturo, né? Então, é realmente... Oi? Em desenvolvimento, ele está desenvolvendo, Em pleno conhecendo, né? desenvolvimento. Exato, exato. Então, tudo bem, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que a criança pode ficar 1 hora de celular por dia. Eu, como educadora, sou radical. Eu acho que criança não tem que ter celular. A criança não tem que mexer em celular. Porque ela não precisa disso para se desenvolver. Quem precisa e usa são os pais, né? E aí, com muito carinho, eu peço licença a vocês, pais, que estão aí me ouvindo, que vocês prestem bastante atenção ao que eu vou trazer, que eu não estou aqui para julgar e nem pôr o dedo em ninguém. Mas eu tenho obrigação, como educadora, de alertar, né? Para depois vocês me dizerem, eu não sabia. Então, eu trago aqui a verdade, na verdade, né? Vamos lá. Uma vez, eu estava dando uma palestra numa escola e eu estava trazendo dados, né, de uma pesquisa sobre os impactos da tecnologia na vida da criança, dos adolescentes. E uma mãezinha muito fofa levantou a mão de uma criança de 1 ano e meio e falou, olha, Cris, eu entendo os impactos, mas eu queria, assim, uma ajuda, porque a minha filha tem 1 ano e meio, ela fica nessa escola o período integral para eu poder trabalhar, e quando eu chego para buscá-la, já está no final do dia, já estou bem cansada, e eu ainda tenho que enfrentar 1 hora para chegar na minha casa. E eu confesso que eu dou o celular para ela ficar quietinha. Eu falei, então, deixa eu te explicar. Como eu já falei, o cérebro da criança ainda está em desenvolvimento. E eu vou dar um exemplo do Caco, não sei se vocês conhecem, é um brinquedinho para criança pequena, é um patinho cor-de-rosa, e que ele tem alguns vídeos na internet, e ele também é vendido com materiais diferentes, plástico, pelúcia, enfim. Quando a criança está lá na tela, ela só tem o estímulo visual e auditivo, né? Ele é só esses dois estímulos. A criança, para desenvolver o cérebro, ela precisa de estímulo tridimensional. O que quer dizer isso? Envolver todas as suas capacidades perceptivas de olhar, sentir o cheiro, de degustar, ouvir e sentir o tato. Então, quando ela pega o bichinho e quando o pai e a mãe têm essa disponibilidade de brincar com esse bichinho, olha, vem cá, olha, o bichinho está atrás da cadeira, vem cá, corre aqui, vamos lá brincar com esse brinquedo. Enfim, use a sua criatividade para brincar com a criança, que pode ser até dentro do carro, né? A gente tem que usar a nossa criatividade para que ela se entretenha com uma coisa que faz bem para ela. Aí eu falei para a mãe dela, para essa mãe, né? Eu falei assim, eu tenho 2 filhos, né? Uma que vai fazer 30 e um de 25. E na minha época não tinha celular. E eu também fazia um itinerário de 1 hora e meia todos os dias. E minha filha ficava, mãe, já chegou? E eu, não, ainda não. Enfim, eu acho que é um pouco isso. E falando um pouco mais sobre os impactos, só para a gente fechar essa pergunta, que eu acho ela extremamente importante,
após a pandemia, a escola, ela teve que se adaptar e dar aula online. Eu tive que dar aula para crianças de segundo ano, não teve jeito, né? Então, a gente acabou ensinando as crianças a mexerem na tecnologia, não tinha jeito. Uhum. Mas aumentou muito os casos de TOD, de autismo e de outras deficiências, enfim, outras dificuldades, né, vamos dizer assim. Só que nem todos de fato, um TOD, um autismo. Muito das crianças têm o comportamento mas por conta do impacto da tecnologia. Uhum. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Crianças que estão tendo miopia muito cedo, por conta do uso da tela, né? Então fica só a visão muito perto e ela não estimula a visão de longe, de média distância e de longa distância. Então isso está criando problemas até fisicamente, né? Uhum. Então é isso, gente. A gente tem que olhar para essa. Cris, me surgiu aqui uma reflexão, com licença, nessa sua fala, né, tão valiosa que você trouxe, me surgiu uma reflexão que eu acho que muitos pais, famílias e educadores também podem refletir sobre isso, né? Você trouxe que você não considera importante que a criança não deve ter telas, né, durante a sua infância, certo? Mas nós sabemos que isso é tão atual, nós iniciamos falando sobre isso, e que as telas estão em todos os lugares. Os pais estão trabalhando com telas na mão, nas escolas, muitos professores na sala de aula têm tela, e a gente sabe que hoje a tela é um dos recursos, das ferramentas para que as crianças utilizem para desenvolver a aprendizagem. Então, está aí no dia a dia das escolas também. Que olhar que você traz para nós sobre isso? Porque a gente, como pais, educadores, então a gente sabe que, né, que não é importante conviver com isso. Mas elas estão ali e ela é uma ferramenta. Então, como que a gente pode pensar em estratégias para lidar e orientar as nossas crianças? Adorei sua pergunta, que aí eu posso organizar, responder de uma outra forma. Uhum. O que eu quis dizer que eu sou contra é o pai comprar um celular e dar para a criança. Ah, entendi. É isso, tá? Perfeito. Não sou Excelente. contra a usar como recurso de aprendizagem. Pelo contrário, eu uso muito. Estamos aqui usando tecnologia, né? Mas ela ter o celular dela com 5 anos, 4 anos, não. Isso ela não precisa. Mas como recurso didático, sim, e funciona muito bem. Sim, e É com acompanhamento, né? Com acompanhamento. Sim, exatamente, com acompanhamento do adulto, né? Com um horário determinado, não tem problema nenhum. Né? Assim como eu assistia televisão quando era criança, e não fiquei com nenhum problema por conta disso. Mas não é deixar a tarde inteira a criança na televisão. Né? É o excesso, né? É sobre os excessos dos nossos dias. É isso. Excelente, excelente. Mas obrigada, viu, pela pergunta, para deixar isso bem claro. Só como reflexão, exatamente, para a gente entender, perfeito. Porque eu também estou entendendo, aprendendo, lidando com os meus alunos, com os nossos. Sim. E agora, Cris, já puxando e refletindo sobre nossa temática, que você trouxe para nós, sobre a arte, o brincar e a brasilidade. A brasilidade é a identidade do nosso Brasil, certo? Um país tão rico de cultura, cores, músicas, ritmos, comidas. Como que a gente pode unir a brasilidade com a arte, com o brincar? E trazer para o nosso dia a dia hoje? Perfeito. Se a gente parte do pressuposto que a criança é feita de 100 linguagens, então usar a nossa cultura brasileira, que ela é riquíssima em conexão de diferentes culturas, é um caminho muito possível, né? Se a gente for olhar para a nossa história, a gente tem aí a matriz africana, a matriz indígena, com os diferentes povos indígenas. Muitas pessoas acham que indígena é tudo igual, não é. Cada povo tem a sua cultura. E também a cultura portuguesa, que foi a primeira, e depois as outras europeias que vieram junto, né? Então, a nossa matriz cultural, ela é extremamente rica. Então, usar esse processo
né, dentro da escola, eu fui uma professora que sempre usei muito e uso isso nos meus treinamentos com o professor. Então, por exemplo, a gente está estudando diferentes manifestações do carnaval. E aí as crianças estudavam escola de samba, frevo e outras matrizes culturais que tem dentro dessa festa tradicional. Não era eu que decidia, as crianças que decidem o que elas querem. Então, teve uma turma um ano que quis estudar frevo, a outra quis estudar escola de samba, e aí, a partir do momento que o professor dá a possibilidade da criança explorar os diferentes passos do frevo, por exemplo, estudar o porquê que chama frevo, né? Por que é uma dança que ferve, o que acontece, ela vai criando os próprios passos e o espetáculo era feito e gerido pelas crianças. Legal. Né? Então, eu acabo ensinando os professores a serem professores facilitadores, né? Que provocam essa curiosidade na criança e confia de que a criança vai, de fato, fazer e dar conta. Eu tive crianças que estavam no palco da escola, liderando a apresentação e fizeram assim brilhantemente. E é muito legal, né? Porque quando a gente olha para as crianças em suas habilidades, né? Em toda a potência que as crianças têm, em Sim. criatividade, em desenvolvimento, né? Em opiniões, eu acho que tudo isso move muito, né? Nós que somos professores, inclusive, para ter constantemente esse olhar para as crianças, né? Para estimulá-las de alguma forma para essa Sim. criatividade, para essa Sim. arte. A gente relaciona sempre a importância da infância, né? Porque a criança, naturalmente, ela já tem esse lado, né? Voltado para a ação, para o movimento, né? Para curiosidade, né? E aí essa frase que você coloca, né, Cris, que é uma frase assim ímpar, assim, no sentido de resgatar essa infância, a infância pede passagem. Isso, na atualidade, ele tem um peso tão grande, porque será que nós estamos, sim, estimulando nossas crianças para a infância? Será que a gente não está sendo precoce e tirando nossas crianças da infância, e deixando já as nossas crianças no mundo de adulto, né? Entre aspas, a gente sabe, né, que eles têm a vivência deles, mas será que a gente já não está puxando isso muito cedo? Então, ô Cris, conta pra gente um pouquinho dessa frase que é tão única, que a infância pede passagem. Pede mesmo, né, Cris, hoje em dia. Pede. A infância é o que eu falo para os pais. Aliás, eu sempre falei isso. De 0 a 7 anos, eu trabalho muito com os setênios, né? Cada 7 anos a gente muda de fase, o ser humano muda de fase. De 0 a 7, a criança tem um encantamento do mundo bom. Então, ela se encanta com as descobertas da formiguinha que anda lá no chão e carrega aquela folha super pesada para ela e ela consegue né, fazer aquele formigueiro maravilhoso. Quer dizer, a criança ela está totalmente aberta, com as janelas da aprendizagem abertas. Por isso que ela fica naquela fase, por que isso, por que aquilo outro? Essa é a fase mais linda, porque o ser humano está, de fato, curioso em entender como o mundo funciona. E a gente vem com um chipzinho que é imitar o nosso adulto, né? O adulto, então, os pais, pai, mãe e professores, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado das nossas ações, não que a gente fala, porque a ação é muito mais forte para a criança, né? Para que ela realmente, de fato, compreenda como é que as regras funcionam, como as brincadeiras funcionam. Por isso que o brincar é extremamente importante. Porque as regras estão intrínsecas dentro da brincadeira. Porque se não tem regra, vira uma bagunça. Vira uma coisa sem nexo. Então, a gente precisa dar as regras para que a criança se organize internamente e possa brincar de uma forma social equilibrada. Né? Então, é extremamente importante. E a arte,
ela vem com uma contribuição extremamente bacana, porque tanto o teatro, a música, a dança, o coro, ela usa o corpo, né? Então, como criar um coro dentro da sala de aula, né? Fiz várias vezes isso, então eles estavam estudando versos, e como é que a gente pode apresentar isso para os pais? E aí as crianças se organizavam no coro, aí sempre tinha uma criança que tinha um talento, né, para a liderança desse grupo, e conseguia orquestrar a turminha toda para apresentar um coro, para apresentar uma peça teatral, nem que fosse pequena, uma esquete, mas eles dão conta, né? Então é por meio dessa brincadeira que a criança se desenvolve o pensar, o desenho, por exemplo. Quando a criança, eu fui alfabetizadora há muitos anos, né? Então, quando a criança desenha perfeitamente o corpo humano, com a cabeça, o tronco, os membros, toda a parte do rosto, a criança está pronta para se alfabetizar. Aí, quando você compara com uma criança que o desenho é tão ainda muito esquelético, que aquele a gente brinca, né, que é o bonequinho de pau, né, que é o círculo e os pauzinhos para construir o corpo, ela tem mais dificuldade, porque a gente está falando de uma função simbólica do cérebro. Então, eu entender o que é o A, o B, o C, eu estou decodificando um código. E quando eu desenho, eu também estou decodificando um código, eu estou representando algo que é do mundo, né? Então, é isso. A infância, ela pede passagem, de fato, porque ela é muito curta. Gente, ela é muito curta. Ela é Passa curta, rápido, né? Cris, a sua fala está me fazendo aqui pensar. A infância ela é curta e a gente sente, né, nas nossas crianças acompanhando, os nossos filhos, os nossos alunos, que eles precisam de tudo isso que você falou, dessa vivência. Nós precisamos nutrir a infância e cada vez menos com a demanda, com o trabalho, com nossa rotina tão veloz, a gente acaba deixando de lado, que é trazer essa brasilidade também do nosso Brasil, brincar na rua. Ah, mas na rua Isso! hoje é tão perigoso, né? Mas com acompanhamento, trazer. Eu tenho muitas saudades da minha infância, quando meus pais ficavam no portão de casa, ali brincando, e a gente brincava. Eu chegava da escola, eu ficava rezando para ser liberada para ir brincar. E eu não vejo mais isso. Mas isso, as crianças chegam da escola, elas vão direto para a TV, para o computador, ou providenciar alguma tarefa da escola. Então, a gente trazer, nutrir mais esses momentos de presença, de Isso. uma rotina que a gente consiga sustentar, porque às vezes a rotina também fica muito bagunçada, né? E Cris, pensando em tudo isso, qual dica, que mensagem você deixaria para os nossos aqui seguidores, as nossas famílias, nossas parceiras e parceiros, sobre como viver mais a vida, conectar mais a vida, ser mais feliz? Muito boa a sua pergunta, adorei. Gente, a vida é simples, né? Você está cozinhando na sua casa, preparando o jantar. A sua criança pequena está ali, querendo ficar com você, chamando sua atenção, fazendo birra. Dá uma cenoura para ela. E aquele descascador de cenoura, ensina ela como faz. Ela vai ficar um tempão ali, ela vai cheirar a cenoura. Ela vai sentir aquele aroma quando ela passa, né? E ela vai te fazer perguntas, e vocês vão ali conversando, e você ali cozinhando, e ela ali brincando com aquela cenoura, né? Pode dar faca para criança pequena? Claro que com ponta não com 2 anos de idade, mas com 4, né? Você olhando, ensinando ela como faz, cortar, picar o tomate, que é molinho. Ela pode te ajudar a fazer a salada, né? Põe um banco na pia e faz ela ajudar a lavar o alface, que é molinho. Se rasgar não tem problema, já está picadinho para a gente comer. Sabe, são coisas do dia a dia que a gente pode trazer com leveza. Hora do banho.
Vamos tomar banho com guache hoje? Olha, que pena que eu tive essa ideia quando os meus filhos eram pequenos. Guache sai no banho. Então, tá lá, fecha o box, pega um guache amarelo e brinca de pintar no azulejo, pintar o papai, pintar a mamãe, pintar o próprio corpo. Pois passa o chuveiro, sai tudo. Olha que delícia. Ah, a gente não tem a terra que eu tinha quando eu tinha na minha infância. Gente, compra areia. Pega uma caixa de sapato, uma caixa maior, joga areia lá e brinca de bolinha de gude. Né? Então, é trazer ideias. A internet tem muita coisa legal, porque não só conta tecnologia, tá, gente? Eu conta a criança, fica lá. Mas nós adultos vamos lá com a nossa inteligência. Ah, eu quero buscar brincadeiras fáceis para brincar em casa. Nossa, tem, gente, milhões de ideias para brincar. Com coisas que a gente já tem em casa, não precisa comprar, não. Com coisas do dia a dia, né? Dá uma lata de leite condensado vazia e uma colher e vê o que essa criança faz, gente. Faz um pandeiro, faz um instrumento. Ela vai tocar de diferentes jeitos. Então, é assim, eu convido vocês a olharem para a sua infância. Olharem para esse tempo bom, esse tempo do imaginário, esse tempo do brincar, né? E ver o que foi gostoso. O meu marido brincou muito com carrinho de rolemã. Tem que ver a alegria dos meus filhos quando ele construiu, junto com as crianças, um carrinho de rolemã. Foram até o mecânico pegar a rolemã para poder colocar no carrinho e escolher um lugar que pudesse brincar com ele, né? Meu marido era doido, brincava na rua, né? Na ladeira, passava ônibus, assim, nossa, o Anjo da Guarda devia ser, assim, enorme, né? Hoje em dia a gente não pode fazer isso. Sim. Mas tem parques, né? Eu moro aqui em São Paulo, em Campinas deve ter muitos parques legais também, com certeza. Né? Aqui em São Paulo, eu posso deixar uma outra dica também. Existe um Instituto Brincante, que é um instituto que é baseado em brasilidade, né? Eles estudam as danças folclóricas, os foguetes, brinquedos e brincadeiras, tem formação, enfim, é um instituto muito sério, eu sou formada por eles também, e tem um curso que chama Brincantinho, que é para crianças. Então, em São Paulo, quem estiver ali perto da Vila Madalena, tem uma boa dica aí para vocês levarem as crianças. Muito bom, muito bom. E ô Cris, antes de você encerrar aqui com a gente, você deixar uma frase de impacto, né? Que eu já sei que você está querendo falar essa frase para a gente. Vamos mandar um beijo aqui para o pessoal, porque, inclusive, nós tivemos aqui ao longo dos comentários, Cris, pessoas elogiando o seu trabalho, dizendo que você é uma profissional incrível. E a Paty Passarelli, ela diz: Uau, Cris maravilhosa, profissional ímpar. E ela diz, inclusive, que você ajudou muito o filho dela, que nem era aluno, mas que você ajudou demais. Então, você vê, às vezes a gente está ajudando muitas pessoas, a gente nem sabe quem a gente está ajudando, né? O tanto que estamos ajudando. E aí as pessoas ficam realmente com essa gratidão, né? Então, muito legal aqui. Agradecer. A Adriana também deixou um coraçãozinho pra gente aqui. Beijo né? para Então, vocês que estão aí com a gente. O pessoal foi entrando. Rax é Raquel Rax? Rax 2015. Raquel. Ela é uma Raquel? professora também. Ai, que legal, Uma excelente Raquel. profissional. Que legal. Que legal. Legal, Raquel. Muito legal ter você aqui nos nossos comentários. Que bom. Então, Cris, para a gente ir chegando aí nesses finalmente, Cris, que frase de impacto você colocaria, né? Você trocou comigo, né, essa questão da frase, e aí dizer aqui para os nossos seguidores, para as pessoas que entraram na live, quem vai acompanhar, inclusive depois gravado, né? Qual é a frase de impacto, Cris? Eu estou muito curiosa e quero saber também. Vamos lá. Use tecnologia com a sua inteligência. Conecte-se com os seus filhos e com os seus professores. Os professores de seus filhos. Sua vida será mais leve. Uau! Porque os professores, gente, são os seus parceiros de caminhada.
E eu tenho visto muito o burnout dentro da escola, né? Essas questões de extremo cansaço dos professores. Então, se os pais e os professores estiverem de fato juntos nessa jornada do educar, tudo vai ficar mais leve. Então, o meu pedido é isso. Use tecnologia com sua inteligência, conecte com os seus filhos e professores e a sua vida vai ser mais leve. Nossa, Depois é a gente demais. pode printar essa frase. Vou colocar aqui na É nossa muito rede bom. social. E parceria, né? Eu acho que a Uhum, palavra que resume bem também é a parceria. É. Porque ninguém faz nada sozinho, né? A gente precisa Não. muito do outro, principalmente quando se trata de criação dos filhos, desenvolvimento dos nossos filhos. uhum. Inclusive, a Paty está falando aqui, Cris, que a Marina tá te mandando um beijo. Ah, lindona, fala que eu mando outro para ela. A Cris tem muitos fãs aqui. Estou acompanhando hoje. Ah, que maravilha. Obrigada. Muitos fãs. E aí, o Eu posso só Cris, dar um recadinho para os pais? claro, Posso? Fique à vontade. pode, por favor. Meus queridos pais, vocês sabem o quanto eu cuido de vocês, né? E muitas vezes, quando eu estou percorrendo por várias escolas, escolas de médio porte, de grande porte, de pequeno porte, a fala é sempre a mesma, né? Os pais estão muito difíceis, os pais Uhum. vêm aqui mandando na escola, os pais acham que pagam a escola e a escola tem que dar conta de tudo. Eu peço um minutinho da sua reflexão. Será o quanto que a tecnologia está impactando a sua vida? Né? Uhum. O quanto a tela, as redes sociais, o fato das pessoas falarem tudo que elas querem dentro da rede, ninguém está me vendo, eu posso falar o que eu quero. Será que isso, é uma hipótese, tá? Será que isso não está me liberando para, na vida real, eu falar também e ser muito sincero, que eu falo que é um sincericídio? Por que Uhum. que é um sincericídio? Porque existe um limiar entre a escola e a família. A Uhum. família, ela tem um papel educador para a criança e a escola tem um outro papel educador, onde elas se complementam. Existe um lugar de intersecção. Então, se a família está equilibrada no seu papel educador, dando limites, dando educação no sentido de valores, de respeito, respeito a si mesma, ao outro, respeito aos mais velhos, respeito aos pais, aos professores. Quais são os valores da sua família que você não abre mão? Uhum. Vamos olhar para isso. Limite, gente. Eu falo isso os meus 35 anos que eu trabalhei no Rio Branco. Limite é amor. Quando É. você dá limite para sua criança, ela entende que dali ela não pode passar. Porque ela Uhum. não sabe o que é certo e errado. Ela acha que sabe, mas ela não sabe. Nós adultos é que sabemos. A gente Uhum. chegou num momento em que os pais perguntam para a criança qual escola que ela quer estudar. Não! Quem decide é pai e mãe. É. E aí, quando a criança vai para a escola consegue trabalhar com esses valores que a família trabalhou no social. Então, quando a criança se envolve num conflito, a gente percebe claramente a criança que tem esses valores muito claros e a criança que não tem esses valores claros da família. Ela fica extremamente perdida e agressiva. Uhum. Então, abracem seus professores. Abracem esse parceiro maravilhoso que vai realmente contribuir para que a sua criança seja cada vez mais feliz. A Uhum. gente prima pela felicidade das nossas crianças. E vamos junto. E Com certeza. transformar adultos mais seguros, né, Cris? Tudo isso que você trouxe, essa questão dos limites, da atenção, abraçar a causa junto com o professor, transforma um adulto seguro, porque ele sabe, no momento ali ele pode até se incomodar por ter limite, regras, combinados, mas depois, na vida adulta, ele vai conseguir refletir e se desenvolver É isso. maravilhosamente bem. Sabe ter a mãe chata? A Uhum. mãe chata, aquela que realmente fica em cima, que dá Uhum, limite, que dá educação, que faz a criança se portar direito num restaurante, que não tem que dar tela para ele para se comportar. Porque ela sabe se comportar, porque ela sabe que ali é um espaço social e que não dá para uhum, ela pôr o pé na mesa.
que não dá para ela sair correndo e gritando pelo restaurante? Não dá. É um local diferente da sua casa. É um local diferente do quintal da sua avó, né? Isso tudo é aprendizagem social. Então, quando de fato a família faz o papel dela, gente, a sociedade agradece. Porque o que a gente mais vê hoje dentro das escolas são crianças completamente desequilibradas. Imagina os adolescentes. Sim. Deixando orientadores educacionais e professores de cabelos brancos antes da hora. Porque, de fato, está faltando essa parceria. Então, eu peço, sim, do fundo do meu coração, que vocês me ouçam e que estou aberta a gente conversar sobre isso, né? Façam parte do meu roda de conversas de Pro para Paz, onde a gente vai desenvolver ainda mais essa parceria e te ajudar a educar seu filho com mais equilíbrio. E o Cris, como que faz para conseguir acessar esse grupo? É um grupo, né, Cris? Eu posso fazer isso dentro da escola, né? Mas eu posso fazer também pais que queiram se reunir, que são amigos e que querem que eu faça esse projeto com eles. Né? A gente vê um espaço, enfim, isso o espaço é o de menos, né? Vocês podem me contactar pelo meu WhatsApp. Pode falar o número? Pode falar. É 011 97638 4191. E pelas redes sociais, né? Eu tenho o LinkedIn, é Cristina Kassab, e o Instagram, @cristina.kassab. Certo. Isso é muito importante, né? Saber como chegar até você, porque de Sim. repente a gente está aqui, né? Do outro lado tem uma família, tem, né, uma pessoa que está precisando de ajuda, porque tudo isso que você diz, Cris, para nós que somos educadores, é algo muito natural, né? Colocar limites, mostrar para a criança que ela precisa ter um comportamento X em um lugar, Y em outro. Isso que para nós faz muito parte ali do nosso dia a dia. Mas para as famílias, né, que que são leigas, né, que não têm essa formação que a gente tem, de repente está passando por uma situação bem complicada, né, de como lidar com o seu filho, e aí pode ter acesso a você, né, como consultora, nesse sentido de contribuir e ajudar a enxergar, de repente, uma outra visão. Porque eu acho que hoje está todo mundo muito no piloto automático, sabe? Muito assim, deixa, tá todo mundo dando tela, eu também vou dar. Tá todo mundo sem limite, eu também vou deixar meu filho sem limite. Tá tudo bem ficar sem limite. Não tá tudo bem. Né? Como se fosse uma manada, sabe? De todos, assim, da mesma forma. E aí não é isso, né? Eu acho que é bem nesse sentido, né? Isso que você traz, Poliana, é tão importante, porque eu faço parte de grupos de networking do meu trabalho, então eu tenho muito contato com CEOs de grandes empresas e tal. Eles estão evitando a contratação de jovens. Presta atenção. Estão evitando contratação de jovens. Por quê? Né? Porque chegam com mimimi, não conseguem ouvir não. No primeiro não, já tem um piti. O que é isso, gente? Pais sério. Que estão indo à faculdade para resolver o problema do filho. Pois é. E esses são os futuros profissionais, médicos, engenheiros, advogados. O que nós vamos esperar? Se os pais estão assumindo a missão que são dos filhos. Não estão encorajando. Isso. Cadê a resiliência? Né? De fortalecer essa criança, esse adolescente diante de um desafio. Não, você consegue, confia em você, vai. Sim. Você resolve. Você é potente. Eu estou aqui se você precisar, mas você vai. Porque o professor pode morrer de falar isso, gente. Mas se um pai chega para uma criança e diz assim, você é muito ruim no futebol. Você não vai poder entrar no time do Palmeiras, não. Essa criança vai se achar competente para fazer alguma coisa? Não, jamais. Eu posso morrer de falar. Mas se o pai e a mãe falam isso para uma criança, ela nunca vai se sentir competente. Vai ter que fazer muita terapia para chegar. A fala dos pais tem uma importância.
A fala dos pais, ela é fundamental. E olha como a sua função é importante, né, Cris? Porque Sim, às vezes eu vejo famílias que não sabem como lidar, né? Não sabem como falar. Então, assim, acaba falando dessa forma que você falou, achando que talvez até está ajudando. Então, a sua função ela é tão fundamental de nortear, né? De Uhum. dar ali o guia de como fazer em relação a essas necessidades, porque é uma necessidade diária, né? Formar uma pessoa é uma necessidade diária. Cada dia um pouquinho, cada é isso, dia uma situação, é né? isso. Então, a sua função eu vejo assim como riquíssima de orientação, né? De conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, a gente consegue lidar com as Isso, situações. Quando a isso, gente não tem, fica muito difícil. Tanto para exatamente. professor, tanto quanto pai, quanto professor, a mesma E situação, né? Então, embola, isso né? é Embola todo o importante. meio de campo. É, E de Nesse trabalho, acolhimento também, né, Poliana? Além do sim, conhecimento da Cris, ela vai trazer essa assessoria, esse acolhimento, porque às vezes as famílias estão aí desesperadas, não sabendo como sofrem. lidar. E aí você dizer, olha, estou aqui, vamos caminhar dessa forma, traz, ufa, alguém vai me ajudar. É isso aí. com E eu certeza. construo junto, né? Porque a minha ideia não é dar a resposta para os pais, mas eu Uhum, faço boas perguntas para que eles Uhum, busquem dentro deles a resposta. Quem sou uhum, eu para falar o que é bom para sua família? Não é, sim. sou ninguém, né? Eu sou apenas alguém que sabe fazer boas perguntas para que você busque sua resposta e eu te ajudo a montar essa trilha, né? De uhum, como lidar com a sua criança, com o seu adolescente, enfim, para que ele seja mais feliz maravilhosa. e que a família seja mais feliz. É isso, esse é o meu objetivo. Que a felicidade seja a palavra de ordem, É. coisa que a gente não tem hoje. Sim. Permitir, Em né? Se muitas permitir famílias. ser feliz, né? O quanto Isso, está sendo difícil isso na realidade mesmo, né? isso. Porque a felicidade que está nas redes sociais é uma, né? Uhum, Que talvez não agregue a nada. A felicidade que a gente tem aqui no nosso dia a dia mesmo, na luta do dia a dia, é é outra. outra. Então, é É a se felicidade permitir real que ser eu falo. feliz. Isso, felicidade real. É. É isso É a mesmo. real, não é a fake news, não. Não é a Não é foto fake bonitinha. news. Acho Não. que travou. Ah, voltou, voltou. Voltou. Então tá bom. Então, olha, daqui a pouquinho a gente já tá chegando ali no limite do horário aqui da Uhum. live, mas Sim, foi um bate-papo muito gostoso, enriquecedor, assim, Cris, que conhecimento que você tem, né? Que olhar e que cuidado que você tem em relação às famílias, aos profissionais, né? Esse envolvimento com a infância, que isso é importante. E realmente o desconectar e o conectar a vida. Eu acho que a gente conseguiu levar muito bem a nossa temática, cumprimos aqui a proposta, porque realmente a gente conseguiu compreender o quanto que é importante, talvez até no dia a dia, um pequeno É passinho de cada vez. um exercício para o Isso, um nosso dia a dia. exercício, exatamente, de como levar essa infância mais a sério e tirar a tela, né? De algum Uhum. jeito, um pouquinho, cada vez mais que a gente conseguir, a gente vai valorizar essa infância, né, Cris? com certeza. E não deem celulares para os seus filhos pequenos, pelo amor de Deus. Certo. Muito obrigada, Cris. Foi muito Eu que especial. agradeço a Tenho oportunidade, viu? certeza. Nossa live vai ficar gravada aqui e a gente vai compartilhar aí com os nossos seguidores, com os nossos educadores. E foi um prazer. Obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Foi muito especial. Muito obrigada pela oportunidade. Eu me sinto muito grata e honrada de fazer parte do podcast de vocês. Ah, que legal. Pode Isso, educar. A gente tem muito orgulho também. com Tem que ter certeza. orgulho mesmo, porque o papel de vocês é extremamente importante, né? De ser o porta-voz desses profissionais que estão querendo fazer a mudança e a transformação para a felicidade Sim, das famílias. É isso. Sim, Muito obrigada. com nós que certeza. E agradecemos. deixar aqui para o pessoal também, olha, a gente está com um canal do YouTube, então aqui no link da nossa bio, né, tem o canal, já se inscreva lá, isso vai ajudar sempre muito a gente continuar levando essas Sim, conversas importantes.
E o Pode Educar é para isso mesmo, é isso que a Cris falou, né? A gente servir de pontes, vamos ser pontes para levar cada vez mais ali, né, conhecimento e conversas e aprendizagem, né? Eu acho que é isso que a gente faz para nos fortalecer, né? Muito Nossa bom. missão, poder Sim, acolher quem está aí. com Muito certeza. lindo. Parabéns. Então, pessoal, boa noite aqui também. Muito obrigada por cada um que entrou, deixou um comentário, coraçãozinho subindo aqui do lado, Sim, né? A gente vendo. muito Então, feliz quem um super participou. beijo. Isso mesmo. Obrigada, obrigada. E uma boa semana para todos aí Um também. beijo e Obrigada. até a próxima. Esperamos Até. Até, gente. vocês. Tchau, Boa tchau. noite. Boa Boa Beijo no noite. noite. coração. Tchau, 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 tchau. tchau. tchau.